Neste vídeo eu vou te ensinar a identificar os principais sintomas da doença do carrapato. Em especial, nós vamos falar da erliquiose. Separei algumas fotos e vídeo para ficar mais fácil de exemplificar para vocês e assim fica mais fácil de compreender. E se for necessário também, vocês podem até comparar com os animais de vocês. Olá, eu sou Pauline Luciano, a sua amiga vet. Você deve ser a primeira pessoa a identificar quando o seu animal não está legal. Só que para isso você precisa saber identificar alguns sintomas, já que a doença do carrapato, em especial a erliquiose, apresenta alguns sintomas bem discretos, que são realmente difíceis de identificar lá no início da doença. A maioria dos animais que são diagnosticados com erliquiose já estão doentes há mais de um ano, justamente porque os primeiros sintomas são realmente muito difíceis de identificar. Por isso eu acho extremamente importante vir aqui ensinar isso para vocês. Eu não vou entrar em detalhes em relação à doença, eu vou falar somente dos sintomas que vocês devem ficar observando sempre, mas se caso for de interesse de vocês, deixa aqui nos comentários, porque aí depois eu posso preparar um outro vídeo explicando tudo sobre a erliquiose para vocês. E antes da gente começar, já deixa seu joinha aqui para você não esquecer. Se caso ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve também e já ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo, já que toda semana eu estou aqui com dicas, informações super importantes para vocês. Os sintomas da erliquiose dependem muito de qual fase da doença. A doença ela apresenta três fases, que a primeira é a fase aguda, subclínica e crônica. A primeira fase, os sintomas são bem discretos. Geralmente os animais apresentam um sinal hoje, amanhã tá tudo ok. Na próxima semana ele apresenta um outro sintoma, depois também fica tudo ok. Por isso fica tão difícil dos proprietários observarem que tem alguma coisa errada. Mas eu vou listar alguns dos principais sintomas aqui para ficar mais fácil de vocês conseguirem identificar. Primeiro, os animais eles apresentam febre. E como que você vai conseguir identificar se o seu animal está ou não com febre? Você pode identificar através da temperatura da barriga, da temperatura do focinho, dos coxinhos. Então, se você observar que o seu animal está muito quieto, está ofegante, está com a barriga quente, focinho quente, pode ser que ele esteja com febre. Os animais geralmente apresentam também uma falta de apetite. Essa falta de apetite também é bem discreta. Aquele dia que o seu animal não quis comer muito, comeu só um pouquinho, mas no outro dia amanhece brincando, correndo, comendo bem. Só que aí, na próxima semana, ele apresenta esse sintoma novamente. Novamente, ele tem uma falta de apetite. Então, isso não é frescura do animal. Isso pode ser que a doença está apresentando os primeiros sintomas. É algo que também deve ficar bem atento. Os animais também podem apresentar hemorragia, já que na doença do carrapato tem uma grande alteração nas plaquetas. Com isso, dificulta a coagulação. Por exemplo, se o seu animal brincando mesmo teve um corte, por mais superficial que seja, aquele sangramento não vai parar, porque não tem coagulação. Então, ele vai perder sangue. Alguns animais perdem sangue através das fezes. Eu vou até colocar aqui, peço desculpa para vocês porque eu vou colocar a foto de fezes aqui, mas esse é um dos principais sintomas que os animais apresentam e eu acho extremamente importante colocar essas fotos aqui para vocês comparar com o cocô dos animais de vocês. Por exemplo, essa imagem deu para ver que o cocô tá bem preto, tá bem escuro. E isso significa que teve sangramento. Cocô preto geralmente indica que tem sangue. Não necessariamente precisa ter sangue vivo, basta estar dessa cor, dá pra gente identificar que tem um sangramento sim, mas esse sangramento geralmente é no estômago ou na parte inicial do intestino, por isso não tem o sangue vivo, mas indica que ele perdeu sangue de alguma forma. Agora eu vou colocar uma outra foto também de um outro cocô para vocês conseguirem identificar a diferença. Tá vendo essa foto? Deu para perceber que são fezes mais pastosas e tá vermelho. Nessa tem sangue vivo. Mas de qualquer forma, viu fezes preta ou fezes principalmente com sangue vivo, deve imediatamente levar para fazer exame. Seu animal pode também perder sangue através do xixi.
que eu vou colocar aqui uma foto aqui para vocês também. Também nessa foto aqui, dá para vocês observarem que tem sangue vivo no xixi. Mesmo se o seu animal fizer xixi na grama, se ele fizer no piso, se ele fizer em tapetinho, você deve observar todos os dias a cor da urina do seu animal. Se está muito escura, se estiver muito escura, significa que ele está desidratado, também não é legal. Se tiver sangue, principalmente, tem que identificar o que está acontecendo. Nesse caso aqui, é um animal que faz xixi no cimento. E mesmo assim a gente conseguiu identificar. Vou até colocar aqui uma fotinha para vocês conhecerem a Pipoca. A Pipoca foi diagnosticada com doença do carrapato na primeira fase, justamente por conta desse xixi. A Pipoca entrou no cio e logo após o cio, devido a toda a queda de imunidade, falando nisso, eu até fiz um vídeo falando a respeito do cio em cadelas. Em relação às alterações, o comportamento, alterações de imunidade. Eu vou deixar aqui o card para vocês depois ir lá conferir caso você tiver uma fêmea. É bem interessante também. Nesse caso, a Pipoca, todas as vezes que ela tem cio, a imunidade dela cai bastante e aí a gente consegue identificar alguns probleminhas. O único sintoma que ela apresentou foi esse xixi com sangue vivo. A gente realizou todos os exames, realizamos o tratamento e hoje a Pipoca está ok. E alguns animais vão apresentar vômito com sangue. Pode ser rajos de sangue, gotinhas de sangue ou pode ter uma grande quantidade de sangue. Independente, viu sangue no xixi, no vômito, no cocô, corre para fazer hemograma que esse animal pode sim estar com a doença do carrapato. E alguns animais vão apresentar sangramento no focinho. Vou colocar aqui para vocês duas imagens para vocês conseguirem comparar. E vou colocar um vídeo aqui também. Esse garotão aqui é o Morfeu. Morfeu não tinha alteração nenhuma, estava bem, saudável. A proprietária relatou que quando estava brincando com ele, brincando de jogar bolinha, de repente começou a sangrar o focinho dele. Mas não foi um sangramento muito intenso, ela observou que tinha sangue. Dá para vocês verem aqui na foto que só tem um pouquinho de sangue no focinho. Nessa foto aqui, no chão tem sangue. Esse momento foi quando ele chegou na clínica, que já estava um pouquinho mais intenso o sangramento, mas logo a gente conseguiu controlar. Conversando com a proprietária, conversando sobre como que estavam as fezes dele, ela relatou que as fezes dele estavam escuras. Às vezes, se a gente tivesse observado isso antes, a gente poderia ter conseguido realizar o diagnóstico até antes mesmo desse sangramento. Mas hoje ele está ótimo também, conseguimos realizar todo o tratamento da melhor maneira possível e hoje ele está todo serelepe também. Se caso o seu animal apresentar também essa hemorragia, esse sangramento todo no focinho, eu indicaria você fazer uma compressa de gelo, coloca gelo aqui em cima mesmo, em cima do focinho, para poder conter um pouquinho desse sangramento até chegar na clínica. Agora eu vou colocar um vídeo de um pastor alemão que também apresentou esse mesmo sintoma que o Morfeu, mas nesse caso estava bem mais intenso. Olha só, viu que o sangue tá pingando realmente? Era muito sangue. Por sorte, esse animal é de grande porte, ele não perdeu uma quantidade de sangue que fosse necessário fazer transfusão. E eu escolhi esse vídeo para falar para vocês que animais dessa raça têm mais predisposição a ter sintomas mais intensos. Animal da raça pastor alemão que tem doença do carrapato, geralmente os sintomas são bem mais graves. Se você tem um animal dessa raça, você deve ter ainda mais atenção. E é muito comum também nessa doença os animais apresentarem anemia. E como que você vai saber se o seu animal está ou não com anemia? Basta você olhar a cor da mucosa, da gengiva mesmo. Então você vai levantar o lábio superior e apertar na gengiva. Na hora que você apertar, ela vai mudar de cor. Se você tirar o dedo, você vai ver que mudou de cor. Ela ficou um pouquinho mais branca. Só que dentro de 2 segundos, ela tem que voltar a ficar rosa. Se essa cor demorar mais de 2 segundos para voltar ao normal, isso indica que tem alteração. Tem alguns animais que têm a coloração da gengiva, da mucosa, um pouquinho mais escura. E às vezes fica um pouco mais difícil de identificar isso. Vou colocar 3 exemplos aqui para vocês, que até são dos meus animais. Por coincidência, cada um deles tem uma cor de mucosa diferente, então vai ficar super fácil de exemplificar isso para vocês. Vamos começar pelo Bob. Deu para perceber que a mucosa dele é toda rosinha? Isso é uma boca saudável, uma boca que tá com a coloração super
adequada, tá rosinha, tá tudo ok. Agora vamos pra Mel. Viu que a boca dela não é 100% rosa, que tem umas manchinhas preta em cima? Pode ser que a boca do seu animal vai ser assim, não assusta. Basta você procurar uma parte rosinha aí, apertar e ver se tá tudo ok. Já nessa fotinha aqui, que é a da Meg, viram que a mucosa dela é uma mucosa mais difícil da gente identificar se tá rosinha ou não? Basta você apertar a gengiva e observar a mudança de cor, que também vai ocorrer. Eu quis mostrar essas 3 bocas aqui pra vocês, para caso na hora que você for olhar a boquinha do seu animal, você vê uma boca igual essa aqui, toda cheia de manchas, você não vai assustar. Teve dificuldade? Olha na mucosa do olho, você vai puxar e essa mucosa deve estar rosinha. Se tiver branca ou amarela, não tá legal. Então, são 2 maneiras que vocês podem identificar. Lembrando, eu só consegui abrir a boca dos meus cachorros dessa maneira porque eles estavam sedados. Nesse momento aqui foi quando eu fiz a tartarectomia, então por isso eu consegui abrir a boca deles dessa forma, mas não é necessário fazer desse jeito, basta levantar mesmo que dá super certo, até porque senão seu cachorro não vai gostar disso não. E um outro sintoma que é até um pouco mais difícil da gente identificar são manchas na pele do animal, como se fossem hematomas mesmo, vai ter uma corzinha mais pro tom do roxo ou pro vermelho. A minha cadelinha, que é a Mel, a dona da segunda boca que eu mostrei pra vocês, ela teve doença do carrapato e o único sintoma que ela apresentou foi justamente esse. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Tá vendo? É exatamente assim. É manchinhas mesmo que você vai observar, ou na barriga, ponta da orelha, gengiva também você consegue identificar. Nessa primeira fase, os principais sintomas geralmente são esses que eu citei para vocês, e são esses que vocês devem ficar observando. Daí nós vamos para a segunda fase, que é a fase subclínica. Essa fase é difícil da gente identificar, porque nessa fase geralmente não apresenta nenhum sintoma. Todos aqueles sintomas que os animais apresentam na primeira fase desaparecem. Lembra que eu falei para vocês que às vezes pode acontecer do seu animal hoje não comer bem, semana que vem não comer bem, mas depois ficar tudo bem? É exatamente a segunda fase, que é onde os sintomas desaparecem. Alguns pode ser que vai ter um sintoma ou outro, mas geralmente não tem nenhum sintoma. E aí que tá o problema, porque a gente só vai conseguir identificar na hora que tiver na terceira fase, que é a fase crônica. E infelizmente, chegou nessa fase tudo complica, porque aí é a fase que vai ficar muito mais difícil da gente conseguir reverter o caso de uma forma mais fácil. Quando chega na fase crônica, indica que alguns órgãos já estão sobrecarregados. Por exemplo, o fígado, os rins, o baço. A gente tem bastante alteração nos exames. Vamos fazer o possível para a gente identificar a doença nas 2 primeiras fases. Porque chegou na terceira, tudo complica. Porque aí nesse caso, às vezes é necessário fazer transfusão de sangue, porque o animal já vai estar com uma anemia intensa. Vai precisar de internação. Pode ser que vai ser necessário fazer hemodiálise, porque os rins não estão funcionando da maneira ideal. O fígado está extremamente sobrecarregado. E como nós vamos ter que usar um antibiótico de 21 a 28 dias, que geralmente é o tratamento da erliquiose, sobrecarrega ainda mais o fígado. Infelizmente, quando chega nessa fase, o índice de sucesso não é tão grande quanto nas 2 primeiras fases, mas não é impossível. Chegou nessa fase, dá pra gente reverter também. Por isso, eu acho extremamente importante e interessante você saber identificar os primeiros sintomas que aparecem lá na primeira fase. Observou qualquer um desses sintomas, procura atendimento quanto antes, faz pelo menos aí um hemograma pra gente acompanhar como que tá essas plaquetas e ver se tá tudo ok. Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Antes de qualquer coisa, se ainda não deixou seu joinha, deixa aqui agora, se inscreve no canal, compartilha também com o seu amigo que tem um cãozinho em casa, porque esse assunto é bem importante mesmo. Eu acredito que se a gente conseguir levar essas informações para o maior número de proprietários, a gente vai conseguir salvar o maior número de vidas. Te espero no próximo vídeo. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu volto aqui para responder vocês, tá bom? Tchau!